Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje neste vídeo de inspiração vamos falar aqui de novo desse livro, O Ser Consciente, que para mim é um livro muito importante. Todo médium em desenvolvimento ou não desenvolvimento, sei lá, deveria ler. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler, né? E nós vamos puxar aqui desse livro O Ser Consciente, que é do espírito Joana de Ângeles, né? Psicografado pelo Divaldo Franco. Vamos puxar aqui esse capítulo 8, que é onde fala sobre silêncio interior. E ela diz o seguinte aqui, né, Joana de Ângeles. A grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais, capazes de conduzir a sua meta. Vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa encontrar-se no rumo certo. Atavicamente, amante do ego, apega seus valores externos e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Desequipada dos instrumentos interiores que harmonizam em relação ao próximo e ao cosmo, lembra que a gente sempre fala disso, aproximação do próximo e do cosmo, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. Adaptada às conquistas exteriores de fácil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade. A Terra tem vivido sempre em guerra, e as nações apenas repousam no interregno dos conflitos, saindo para outro sem encontrar o caminho para a preservação da tranquilidade geral. Essas guerras violentas sucedem os armistícios, que são pequenos períodos de repouso nos quais os litigantes recuperam as forças para novas lutas, sempre eclodindo focos de destruição decorrentes de motivos injustificáveis, de razões nenhumas, como se houvesse legítimos para a hediondez das batalhas sangrentas. Tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Ela está falando que os conflitos existem porque essas pessoas não têm paz íntima. Desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos, não se encontram em condições de respeitar os tratados por eles mesmos firmados, os quais apenas escondem-lhe a brutalidade que passa a ter característica de civilização e cultura. Em decorrência, a paz mundial ainda é uma utopia em razão da falta de inteireza moral e pacificadora da própria cultura. Esse fenômeno resulta dos seus apegos egóicos, das suas fantasias douradas, das suas paixões e da sua volúpia pela dominação dos outros. Apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raças, a grupos sociais, são fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que deterioradas são os germes das guerras. Então veja que ela explica que o conflito vem do apego ao ego e das exigências do ego. E tudo isso está ligado a questões, apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, bens, né? Raças, grupos sociais. Tá? Então são muitas coisas que a nossa própria cultura, as próprias religiões muitas vezes estão lá presentes. E a pessoa, o ser humano, com o seu ego, com o seu desejo de ser importante, de ser atendido, ele usa os elementos culturais, os elementos religiosos, né, tudo isso para justificar a sua violência, justificar os seus atos impensados. Esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra da personalidade imatura é fruto da balbúrdia dos interesses mesquinhos e múltiplos, aos quais se aferra, desajustando-se diante da ordem, da natureza e da vida. É indispensável uma revisão no comportamento humano, de um estudo profundo e respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si, domando a mente irrequieta
que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho. Citamos isso recentemente. Induzindo-a à reflexão, ao autodescobrimento. A quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Olha só, ela diz que nós precisamos alcançar essa quietude mental, esse estado de quietude, esse silêncio interior, né, como fala o capítulo, para que nós possamos nos libertar das exigências do ego. Todos somos escravos da mente. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção que o abarca. Olha só, isso até remete àquela teoria, né, da física quântica, que uma partícula se comporta de acordo com o observador, né? Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Então, cada ser humano ele pode olhar para a realidade de acordo com a sua cultura, a sua religião, de acordo com como ele viveu e como o ego compõe todo esse cenário de cultura, religião, criação que ele teve, educação, ele vai olhar para a vida de uma forma. Em face de tal conduta, fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica e, no entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida. E o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Está falando da importância de nós silenciarmos a nossa mente às vezes. O silêncio interior é feito de paz e completude quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmo. A ciência hoje se une à religião. Trata-se de uma perfeita identificação do ego, do eu, do logos e do eros, vinculando-se uma à outra, passando a contribuir para a felicidade humana sem enfrentamentos, qual ocorreu outrora através dos antagonismos absurdos. Ele falou de elementos aqui da psicologia, né? O ego, o eu, o logos e o eros. Até aqui a ciência vinha trabalhando apenas pelo conhecimento, enquanto a religião buscava somente religar a criatura ao Criador, marchando separadas em oposição. A psicologia transpessoal, estudando os estados alterados de consciência, indo além da consciência em si mesma, facultou a união das técnicas místicas do Oriente com a razão do Ocidente, favorecendo o entrosamento do Eros e do Logos a benefício da individuação mesmo, está escrito aqui, plena do ser. Marcham vinculadas agora fé e razão, contribuindo para o surgimento do ser feliz. O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz, que dessa união advém por desenvolver na criatura o sentimento de amor, por Deus, por si mesmo, pelo próximo, tornando-se este amor o produto alquímico que dilui o ódio, que vence as barreiras impeditivas da fraternidade e inunda com os recursos e conteúdos psíquicos libertários. Para finalizar o capítulo, essa parte, né? O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação, e o indivíduo livre de algemas em silêncio íntimo empreende a grande experiência do viver, o self, em harmonia com as leis da vida. Isso porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cósmico, que resulta da identificação entre o si e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Olha que importante que Joana de Ângeles falou aqui nesse final, acho que o final aqui foi decisivo, que o que ela explica aqui nessa parte é que este silêncio interior, nós não deixarmos que o nosso ego fique imprimindo tantos desejos, tantos pedidos, tanto digamos assim, querendo que a formatação dos nossos desejos seja a realidade. Tá? Então, quando nós silenciamos e permitimos que
que a vida ocorra, permitimos que as pessoas se expressem, permitimos que ocorra a opinião das pessoas e que o universo se realize à nossa volta, sem nós desejarmos tanto, sem nós desejarmos que a vida seja a forma, né, dos nossos pensamentos, então nós estamos nos unindo ao cosmos. Eu sempre falo, meus amigos, que nós jogamos tantos pedidos para a espiritualidade que às vezes nós não deixamos espaço para o universo trabalhar. E a espiritualidade maior é que sabe o que nós precisamos, é Deus que sabe o que nós precisamos, não são só os nossos desejos. Os nossos desejos, em muitos casos, para muitas pessoas, estão totalmente errados. Queremos coisas que não nos servem para nada, que não nos levam a nada. Então, nós temos que saber diferenciar, saber permitir, né? E uma forma bem simples, quando você orar e pedir, Deus, eu quero tal coisa, pense sempre assim, eu quero, mas se não for bom para mim, que não aconteça. E eu deixo, Pai, que você ofereça o melhor para mim. Então, é uma forma de nós nos rendermos um pouquinho à unidade com o cosmos, a silenciar nossa mente dos nossos desejos e dizer, Deus, olha, eu quero tal situação, mas se não for possível, se não for bom para a minha vida, que não aconteça e eu confio em Ti para qualquer outra situação. Eu aceito, até não receber o que eu quero. Então, meus amigos, isso é o que tínhamos para esse vídeo, de falarmos um pouco sobre silêncio interior, na grandiosidade aqui de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, meus amigos, agradeço por ficar até aqui em mais esse vídeo de inspiração. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até a próxima.